Então vamos falar de vivências na música, coisas engraçadas, coisas não tão engraçadas, coisas importantes, coisas nem tanto, mas que eu vivi. 22 de fevereiro de 1980. Era uma sexta-feira e eu me lembro que eu ia com meus parceiros, meus amigos, a São Lourenço no dia seguinte. Tudo muito bem. Eu já estava há uns meses aprendendo algumas coisas com a Vendano e ele me falou desse bar. Depois de meses ele me falou nesse bar, ou depois de meses eu fui nesse bar. E aí era um barzinho, né? Era um barzinho, um botequinho, bem pequeno assim, numa galeria que tinha ali em Pelotas, a primeira galeria, de pequenas lojinhas assim, e ali era o Liberdade, numa delas, que dava para a rua Deodoro. E aí eu cheguei ali, um botecão, os negros tomando cana, um dedalzinho de cana, assim, chegaram no balcão ali, era um botecão, ele no fundão, assim, na parede do fundo ficava o Reginaldo Avendano, meia lua, mais ou menos. E eu sentei ali, claro, já conheci o Avendano e só o Avendano, e cheguei ali e fiquei ali, eu fiquei encantado, nunca vi sonoridade igual, nada que se igualasse, né? Nada que se igualasse, nada que chegasse perto. Eu fiquei ali embevecido, ouvindo aquilo, a sonoridade do pandeiro, aquele pandeiro que eu adorei ouvir, mas o que eu tinha conhecido tão pouco de pandeiro até então era uma coisa extremamente grosseira, agressiva, desnecessária, antes de qualquer coisa desnecessária. E digo, porra, era baixinho, João Carlos Bouvalet tocava pandeiro. Que pandeirista! O maior pandeirista que Pelotas já teve. Eu me lembro de ficar ali todo o tempo, eles tocavam das 10 às 2 mais ou menos, e eu fiquei ali, pedindo que fosse até às 5, 6, 7, 8, e me lixando para o passeio no dia seguinte. Abriria a mão tranquilamente. Então, entre uma sensação e outra, né, porque eram várias sensações ali, era a sensação de estar num ambiente mágico, novo, com grandes músicos, coisa que eu até então, sempre que ia numa festa, um troço que tinha música ao vivo, vamos ser sinceros, aquilo me feria os ouvidos. E então, se tivesse instrumento de sopro, era um coice nos meus ouvidos, né? Mas era uma patada mesmo. Nunca gostei de instrumento de sopro. Por quê? Porque nunca tinha visto alguém que tocasse bem, né? Porque os caras que tocavam muito bem em Pelota sopro eram 2 ou 3. E dificilmente seriam contratados para as festas que eu possa ter ido, casamento, os caras mais caros um pouco, acho que tocavam mais em bar, acho que eram umas coisas mais assim, tinham banda. Sei que na minha infância toda, até aquela idade ali, 18 anos, eu nunca não tinha visto nenhum músico bom que não me ferisse os ouvidos de sopro. Bom, então lá era aquela sonoridade mágica. Nada feria, pelo contrário, tudo era equalizado. E o sopro que tinha ali era o grande, meu amado amigo Renato Pereira, Renato da flauta. E o Renato era um baita flautista, né? Uma educação para tocar, como todos ali, né? Então aquilo foi, poxa, primeira coisa que me encantou, assim, né? Aquela sonoridade. Segunda coisa, a primeira foi a sonoridade de um regional. A segunda foi a educação com que os caras tocavam.